Quero ler um texto da Palavra de Deus, em Efésios. Eu tinha selecionado o mesmo texto, capítulo 2, versículos de 1 a 10, mas eu vou ler só um texto central. Não vou ler tudo novamente, porque já ouvimos nesta noite, sem ter combinado, né? Esse texto de Efésios, capítulo 2, vou enfatizar o 8, Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 a 10, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então esse texto será o texto de hoje que nós vamos meditar no tema. Então, poder sentar? Vamos trabalhar hoje o tema sobre a justificação pela fé e a questão da fé salvadora como um dom de Deus. Então, as pessoas fazem muita confusão acerca de quem é o objeto de fato que nos salva, né? E às vezes as pessoas têm dúvidas, e a pergunta é: você é salvo pela fé? Você é salvo por meio da fé? Ou você é salvo porque Cristo é o seu Salvador? O que significa a verdadeira fé? Essa é uma pergunta. Ou qual a fonte, ou qual a origem, de onde vem essa fé? As pessoas têm diversas respostas para dar a esta pergunta. E qual é o papel da fé em nossa justificação? Então nós vamos hoje dar uma atenção especial à questão da fé, à questão do Espírito Santo e à questão da Palavra de Deus. Essas três coisas estão relacionadas na vida do cristão, onde ele pode crescer cada vez mais na graça e no conhecimento que há no Senhor, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim, um homem, ele está morto em seus delitos e pecados, e ele só merece, então, a condenação. Todo o seu ser foi afetado, tanto material como imaterial, suas emoções, seus sentimentos também foram afetados, a sua vontade, as suas feições. Também seu corpo foi afetado pelo pecado. O pecado, então, afetou o homem de forma completa, o seu físico, o seu emocional, o seu espiritual, e daí nós chamamos o termo depravação total. Ele não consegue mais ir ao encontro de Deus, porque os seus pecados fazem separação entre ele e Deus. O pecado fez como uma ilustração, homem descendo a cachoeira, não tem mais como ele voltar essa cachoeira por causa deste pecado. Mas alguém pode dizer: mas eu não faço mal a ninguém, sou um cidadão de bem, sou do bem, cumpro com tudo que o governo exige, mas a nossa justificação não diz só respeito ao próximo, porque as pessoas, quando falam nesse caminho, elas estão simplesmente olhando para as suas obras e no viés horizontal, olhando para o seu próximo. Somos justificados, então, de quê? Não tem como falar de justificação da fé, ou ser declarado justo, se nós não entendermos quem éramos ou quem somos. Ser justificado, então, pressupõe culpa. Ser justificado pressupõe condenação. Fazer o bem também não é a base para a justificação, pois a justificação não acontece quando fazemos algo de bom. Essa é a visão romanista, espírita, e de muita gente que tem essa ideia de que pensa que pode conquistar a Deus por aquilo que faz de bom com as suas obras. Assim, a salvação, se fosse assim, meus irmãos, estaria só na esfera das obras. Então, estaria dentro só do viés das obras dos homens, no que pode ser visto, no que pode ser tocado. Então, a pessoa se sentiria justificada. Veja, eu faço isso, veja, eu faço aquilo. Mas eu pergunto, e o coração? O centro das emoções, o profundo do ser humano, seus pensamentos, as suas imaginações. Talvez ele possa fazer boas obras e coisas bonitas para os homens, mas como está o seu coração, suas imaginações e pensamentos? Jesus falou sobre cobiça e falou sobre coração. Em Mateus capítulo 5, versículo 28, Jesus diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Então, cobiça é algo que acontece no coração, e no coração caído.
e prontamente é um adultério. Então isso não deixa de ser más obras que o homem também faz, seja por pensamento ou seja por seu coração. Agora lembre-se de Paulo, no capítulo 3 de Gálatas. Paulo vai dizer àqueles irmãos daquelas igrejas da Galácia que todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, se ele não consegue praticar a vontade e a lei de Deus, ele é um maldito. Então, Deus só pode aceitar o homem como justo diante dele, se ele conseguir viver nas exigências da lei de Deus. Você quer ser justo diante de mim? Está aqui a minha lei, cumpra ela e não quebre nenhuma. Então você não vai ser maldito, não. Você vai conseguir viver e aí vai me agradar. E aí é que está o problema. Porque o homem não consegue. Pela lei, ninguém será justificado, Paulo continua, diante de Deus. E tem mais, quebrar uma lei é quebrar toda a lei de Deus. É como aqueles elevadores antigos, segurando por correntes. Se quebrou uma corrente, não sustenta mais a pessoa, cai, e tudo vai abaixo, mas todas estão interligadas. Então, como um elo de uma corrente que perderá sua sustentação, perderá a sua resistência, se uma delas for quebrada. É assim a questão também, se for quebrada uma lei do Senhor. Então, como alguém pode chegar diante de Deus, tornar-se justo, uma vez que está caído no pecado? A resposta é negativa, irmãos. A resposta é ninguém. Então, nesse caso, se o homem não pode se justificar pelas suas obras e nem tem condições, mesmo querendo, ele está terrivelmente condenado. Como ele então poderá viver com esta realidade no seu dia a dia? Como ele poderá viver? E aí nós temos uma frase tão linda, que vem do Antigo Testamento e que Paulo ecoa também no Novo Testamento: o justo viverá pela fé. Ouvimos essa frase no Antigo Testamento, Abacuque, capítulo 2, versículo 4, e também o apóstolo Paulo falou à igreja em Roma, capítulo 1, versículo 17. O justo, ele vai viver pela fé. E Martinho Lutero entendeu muito bem o que foi isso. Martinho Lutero, um monge agostiniano, quando ele estava lendo o livro dos Salmos, ele percebeu que aparecia muito a palavra justiça de Deus, aparecia bastante, e isso fazia ele entrar em crises e tristezas, meus irmãos, profundas, quanto à sua comunhão com Deus. Ele queria ser um homem justo, um homem que praticava boas obras, que cumpria com seus flagelos, subia escadas, dava esmola. Ele entendia que pelos seus méritos, ele poderia então ter crédito diante de Deus. A ideia de mérito como crédito. Então isso é horrível. Mas, mesmo assim, ele pecava. Ele caía em pecado. Pecados, às vezes até, digamos, pequeno, talvez um pensamento errado, talvez uma inveja. Pecava no coração, pecava nos olhos, com os olhos, pecava com a mente, ou suas imaginações. Ele ficou possuído de terror pela visão de um Deus justo e vingador. Um Deus que é justo e um Deus que é vingador. Até os seus tutores chegaram perto dele e o aconselharam, dizendo: "Ô Lutero, você é muito rígido consigo mesmo, vai mais devagar, não é tão assim não, para um pouco com isso aí." Mesmo assim, ele quis construir a sua justiça diante de Deus. Certo dia, Martinho Lutero, lendo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz lá que o justo viverá pela fé, aconteceu o grande estralo, vamos dizer assim. O seu entendimento, meus irmãos, foi aberto quanto ao viver justo. Aquilo que o atormentava, ele vai dizer nos seus escritos que os portões do paraíso se abriram para mim. Ele entendeu
que ser declarado justo, ou ser justo, ou ter a justiça de Deus, não é ele, mas é em outra pessoa, é Cristo, é estar em Cristo, é receber a justiça pela fé, não nos méritos dele, nas obras dele, mas nos méritos de Cristo Jesus. Então, a obediência, o sofrimento e as obras do Senhor Jesus Cristo é nossa, quando nós passamos a crer no Filho de Deus. Como escreveu um certo autor, quando entendeu esta verdade também, ele disse: por uma vida que não vivi, e uma morte que não morri, eu sou salvo eternamente e grato ao Senhor. Esse é o entendimento que temos que ter com relação à justificação, e a justificação especificamente tendo a fé como um dom de Deus. As próprias confissões históricas da Reforma vão tocar nesse ponto também. Por exemplo, tem a confissão belga, no artigo 22, ele tem esse entendimento doutrinário. Ele diz o seguinte, a confissão belga, acerca da nossa justificação pela fé em Cristo. Escute essas palavras, diz lá: cremos que para podermos obter o verdadeiro conhecimento desse grande mistério, o Espírito Santo ascende. Eu quero frisar essa palavra acender, porque é obra do Espírito Santo no coração. Em nossos corações uma fé verdadeira. Então quem faz esta obra é o Espírito Santo. Fé que abraça Jesus com todos os seus méritos. Antes, Lutero se abraçava, confiando nele, pensando que poderia agradar a Deus pelos seus méritos, pelas suas obras, pelo seu senso de justiça, pelo que ele fazia. Mas a fé não. A fé não se abraça. A confissão belga, no artigo 22, diz que a fé que abraça Jesus Cristo com todos os seus tesouros, com todos os seus méritos, e que se apropria dele e nada busca além dele, pois das duas, uma coisa é necessária, que Jesus Cristo é o suficiente Salvador. Então perceba que a própria confissão belga vai falar sobre a ideia de justificação pela fé, tendo em mente que esta fé, ela abraça Cristo com todos os seus tesouros e os seus méritos. Coisa que na Idade Média as pessoas tinham muito em mente assim, as virtudes dos santos. Ah, este santo fez tantas boas coisas, fez tantas virtudes, que ele tem um baú sobrando de méritos no céu. Eu posso fazer uso, porque aqui na terra eu não consegui ser tão perfeito como o santo João, ou Pedro, ou Paulo, que estão no céu intercedendo. Então eu vou clamar por ele, para que Deus olhe para mim, levando em conta o que sobrou de perfeição nele, no sentido dos méritos. Mas a fé bíblica, a fé cristã diz que o mérito está só no Senhor Jesus Cristo. E ele faz o que conosco? Ele imputa. Que esta palavra, Paulo usa aos Romanos, creditar. Ele deposita na nossa conta aquilo que estava no vermelho, no sentido espiritual, de não ter comunhão com Deus, de não ser filho de Deus. Cristo vem e pela fé, quando passamos a crer na obra dele, ele imputa todos os seus méritos e todas as obras santas que tem feito por nós em nosso lugar. Assim, Jesus Cristo é a nossa justiça e a fé é o instrumento. Então as pessoas não podem confundir a questão da fé salvadora como se ela fosse, de fato, ela é quem salva. Quem salva é Cristo. A fé é mero instrumento. É como um cano que passa água. Este cano está permitindo a água passar, mas a fé é só um instrumento que Deus usa para operar a salvação do seu povo. Então é ela que nos mantém ligados a Ele com a comunhão de todos os seus benefícios. Então é uma obra de Deus. É uma obra de Deus que vem ao nosso encontro. Nos diz no início do Evangelho de João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo era Deus. E o Verbo era Deus. Então é obra de Deus. O Verbo é o mediador. O Verbo é Cristo. É Jesus que realizou a grande obra de salvação por nós. Ele cumpriu perfeitamente, meus irmãos, tudo que foi planejado desde a eternidade pelo seu Pai. E na cruz ele disse:
está consumado. Então, não existe salvação fora de Cristo e não existe salvação sem a fé verdadeira. Fé na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Esta é a grande boas novas. É Cristo que nos salva pela sua graça por meio da fé. Nós lemos nesta noite aqui 2 vezes esse versículo. Não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Ah, eu fui justificado, eu fui salvo por causa da minha fé. Eu tenho uma fé que me deu a salvação. Para que ninguém se glorie. Um cristão salvo, ele diz o contrário. Tenho a minha fé, porque Deus me escolheu. Tenho a minha fé, porque Deus me escolheu. E Judas, na sua epístola, versículo 3, ele vai chamar a igreja a batalhar por esta fé, no sentido de corpo doutrinário, né? Dizendo assim: amados, quando empregava diligentemente em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Então perceba, a fé foi entregue, a fé foi dada. E a fé, como eu disse, é uma obra de Deus para o homem caído em pecado, porque não tem condição de possuir esta fé salvífica. Então perceba que a fé foi dada de uma vez por todas. Não pense que Deus coloca fé pela pregação do Evangelho, pela obra do Espírito Santo no coração de uma pessoa, e depois esta fé acabou, e desapareceu. E depois Deus vai lá e coloca a fé de novo, e depois desapareceu. Aí fica aquela coisa de Deus escrever o nome no livro da vida, saiu, apaga. Voltou, escreve de novo. Saiu, apaga. Pela fé que uma vez por todas, foi entregue. Isso é graça, foi entregue aos santos. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Pois a vocês foi concedido o privilégio. É privilégio. Eu não sei, porque o Senhor Deus soberanamente não quer dar toda esta fé a todos os homens. Mas se você tem fé em Cristo, conheceu o Evangelho, seus olhos foram abertos, seus ouvidos foram abertos, e você entendeu, e Cristo converteu o seu coração, subjugou o seu coração, e você creu em Cristo, e ama a Deus, e suas afeições foram mudadas, você foi regenerado, isso é um privilégio. Privilégio do Senhor. Paulo diz, pois a vocês foi concedido o privilégio de não apenas crer em Cristo, foi concedido o privilégio de crer em Cristo, não só isso, mas também de sofrer por Ele. Filipenses 1, 29. Então, a fé salvífica é um privilégio dado por Deus para que o seu povo passe a crer nele, para que possamos crer na obra do Senhor Jesus Cristo. E quem é este autor desta fé? A gente canta muito aquele livro, aquela música do Logos, né? Autor da minha fé é Cristo. Então, você não pode criar fé em você mesmo. É obra do Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz assim, olhando firmemente, atento para Jesus. Somos chamados a isso. Olhar firmemente para Jesus. E o autor diz quem é ele? Ele é o autor da fé. E o consumador, ele é o autor e consumador da fé. Interessante. Ele não só é autor e consumador da fé, no sentido de ser a fonte no qual gera e opera a fé no seu coração, e também a consumação desta fé, você não perde esta fé, porque você persevera em Cristo, não é? Mas de todos os santos da Bíblia, ele é o único que a gente pode ler sobre a vida dele e não encontrar nenhuma vírgula de erro. A fé e a consumação podemos ver estampada em Cristo. Você pode falar de Abraão, pai da fé, mas você vai ver problemas com Abraão. Você pode falar de Davi, você vai ver problemas com Davi, mas com Cristo não. Com Cristo podemos dizer, ele é o autor e consumador da fé. Isso é muito importante para o nosso entendimento
da fé. Porque as pessoas muitas vezes colocam em seu coração a ideia de que a fé nasce, brota dela, e ela tem poder, de a hora que quiser crer em Cristo. No dia que eu quiser, eu vou para a igreja. Pode vir 1000 vezes para a igreja. Mas outros sinceros vão dizer assim, eu posso um dia seguir a Cristo se Ele tocar no meu coração. Você deve ter ouvido alguém falar isso aí. Então tem pessoas que já têm até esta noção. Então a fé não é algo solto, não é algo sem fundamento. A fé é uma convicção, é uma aceitação de tudo aquilo que Deus revelou na santa palavra dEle. Não é uma coisa abstrata, não é só um conceito, não é o que passa na minha cabeça, não é o meu sentimentalismo, não é o meu emocional, é o que está baseado na palavra de Deus. A fé é convicção, é aceitação, é conhecimento da palavra. Então, se a fé está ligada à palavra, agora posso fazer a seguinte pergunta. Como pode alguém ter fé em tudo aquilo que Deus revelou em sua palavra, se ele não lê a palavra de Deus? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, uma forma de nós sermos fortalecidos, edificados nesta fé salvífica, é na meditação da santa palavra de Deus. Como pode viver tanto tempo dentro da igreja e nunca se interessar por todas as verdades reveladas na palavra de Deus? Às vezes tem 10, 15 anos de crente, mas nunca leu a Bíblia toda. Nunca leu a revelação, a palavra do Senhor. Então não se pode ter convicção do que não se conhece. Não se pode ter convicção do que não se conhece. Então perceba, eu tenho convicção, mas não leu a Bíblia, não conhece a vontade de Deus, a palavra do Senhor. Então é uma fé rasa, é uma fé pequena, que precisa crescer, ser fortalecida. É na palavra que podemos ler a grande história de salvação planejada por Deus para o seu povo. Pense nisso. É na palavra de Deus que temos a firme certeza de que Deus garantiu perdão de pecados, justiça eterna e salvação por pura graça, somente pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Então, a fé segue firme, conhecendo e tendo certeza. Tendo certeza, como eu disse aqui, do perdão de pecados, porque está vendo na palavra do Senhor, e esta palavra que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso coração, segue firme conhecendo a justiça que é Cristo, a justiça de Deus em Cristo, e essa eterna salvação. Assim, precisamos avaliar, irmãos, nesse dia de corre-corre, nesse dia de agendas lotadas, nesse dia de tantas coisas, como anda a nossa convicção na palavra do Senhor. Cremos na palavra de Deus, isso é demonstrado pelo amor e pela leitura da santa palavra do Senhor. Então veja a relação prática dessa fé salvífica, e não de estar tratando de termos teológicos, no grego a palavra fé vem de pistes, e traz a ideia disso, e trazer aqui falando tal, mas veja como a fé, ela está relacionada também com a palavra de Deus, a revelação do Senhor. Amo toda a palavra de Deus, e não dos homens, eu medito nela, ela é o alimento mesmo, eu obedeço a ela, porque isso faz parte também. Se Deus disse não faça, você crê nesta palavra, e por temor e amor a Deus, não faz, porque você crê. Ela está no seu coração, ela está na sua boca. Já leu quantos livros do seu Senhor? Você sente alegria também no domingo, dia do Senhor, onde a sua fé vai ser fortalecida, porque Deus convida, chama, convoca, convida não, convoca você, todo domingo, para ouvir o assim diz o Senhor, para ouvir a pregação da palavra do Senhor, para a sua fé ser fortalecida pela pregação da palavra de Deus e também pela administração dos sacramentos, batismo ou ceia. Pense nisso. Sem fé, diz Hebreus, é impossível agradar a Deus. Perceba como é perigoso faltar os cultos no dia do Senhor, no dia de domingo. Agora, o Espírito Santo. Os dois apóstolos, João e Paulo, escreveram inspirado pelo Espírito Santo acerca da origem da nossa fé, e podemos ler e ver a harmonia entre esses dois servos do Senhor. João diz que só os que creem em Cristo são adotados na família de Deus. Mas aos que receberam,
não é? Aos que creram em seu nome, ele explica lá detalhadamente, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A ênfase do Evangelho é para que primeiro creiam em Cristo, creiam no Senhor Jesus Cristo. Mas alguns podem dizer, está vendo? O homem tem que crer, lógico, é o homem que tem que crer, mas quem opera esta graça no coração, que faz este homem crer. Isso é verdade, nós não negamos. Mas a origem dessa crença nunca estará no homem. Não pode sair de uma mesma torneira água doce e água salgada. Ele não pode produzir fé, como alguns acreditam. E o próprio João, no seu Evangelho, versículo 13, ele é claro quanto ao novo nascimento. Ele continua dizendo, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. Então perceba que também, versículo 12, se você ler o 13 do Evangelho de João, capítulo 1, você vai ver que o 13 diz que eles nasceram de Deus, e não da vontade do homem, e não da vontade da carne. Então perceba que novo nascimento, regeneração, ser declarado justo, né? Vamos dizer assim, vem da obra do Senhor Deus. Ora, se o homem pode nascer por seu querer, ele pode um dia também abandonar e morrer por seu querer. Perceba que a salvação e a fé estando na mão do homem, ele vai quebrar. Ele quebra, ele não consegue. Ele não consegue. Pense no cristal, uma coisa viva, assim sem quebrar. Ele quebra isso. Isso vai ser quebrado. Então, se ele pode nascer pelo seu querer, ele pode um dia abandonar também pelo seu querer. Mas não é o que Paulo diz em Romanos. Paulo diz, porque estou bem certo. Ele não tem dúvidas. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida. E o que é vida? No dia que você saiu da maternidade, está lá, a data que você nasceu, está lá, vida, nasceu, está aqui, veio a vida. Mas um dia vai ser sepultado. Então um dia haverá que todos nós estaremos sepultados, se Cristo não voltar. Então, vida. Nada desse processo entre nascimento e morte, nem a vida, Paulo disse, nem os anjos, nem o principado, nem coisa do presente, nem do futuro, nem da altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é do seu amor por Deus, é do amor de Deus por você. Ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Então, que bênção, irmãos, sermos atingidos por este amor, sermos transformados por este amor. Até Deus opera este querer em nosso coração. Filipenses capítulo 2, versículo 13, nos diz a palavra de Deus que tanto o querer como o realizar são obras da graça de Deus. Filipenses 2,13. Essa obra, então, é produzida no coração pelo Espírito Santo. Nós lemos hoje aqui, isto não vem de vós. Decore isso, isto não vem de vós, não vem de vós. Salvação não parte da gente, é dom de Deus, é presente de Deus para nós. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é o Espírito Santo que opera essa fé no coração do homem. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Pai e o Filho nos deram do Espírito Santo. É Ele quem opera a verdadeira fé no coração dos seus eleitos. É o Espírito Santo que opera. O Pai planejou a salvação, o Filho veio, se fez carne e cumpriu, está consumado, e o Espírito Santo foi derramado para estar para sempre com a igreja, como penhor, como selo, como garantia da nossa redenção. Então haverá o casamento, porque o Espírito Santo está preparando a noiva para as bodas do Cordeiro, e Ele não vai abandonar. E Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É Ele quem nos faz disposto e pronto de coração para viver para a glória de Cristo. Nós confessamos isso no credo niceno, por exemplo. O credo niceno diz que cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que dá vida, que procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. Então mentem, caluniam,
difamam aqueles que dizem que os protestantes e os cristãos reformados não acreditam na pessoa e obra do Espírito Santo. Isso não é verdade, nós cremos, porque a Bíblia nos ensina. É Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos dá vigor, é Ele que nos dá alegria, é Ele que nos dá fervor, é Ele que nos dá ânimo, é Ele que nos fortalece na fraqueza, é Ele que nos consola nas tribulações e tristezas, é Ele que intercede por nós, Ele que nos guia, Ele nos guia à verdade, para glorificar a Cristo e não nós mesmos. Ele nos guia para a palavra de Deus, que também é a verdade, que nos santifica. Ele nos faz adorar e glorificar a Cristo. É Ele que nos conduz a orar, a ler a Bíblia, a odiar o pecado. Esse Espírito Santo continua trabalhando na vida da igreja. Não tem como falar de santificação, se não vermos esse ponto de partida sobre a justificação. E Ele faz isso usando a palavra, como eu disse no início. Veja o Evangelho. Ele é o autor da Bíblia. Então, entendemos porque o Espírito Santo usa o Evangelho para operar a fé no coração do homem morto. Ele usa o Evangelho para operar a fé no coração de um homem que está morto em seus delitos e pecados. Toda a revelação escrita são as boas novas do Evangelho. Nós vemos o Evangelho em Gênesis, da semente da mulher, levantarei um que esmagará a cabeça da serpente, a semente da mulher. Nós vemos o Evangelho nos patriarcas, como Abraão, Isaque e Jacó, que foi o primeiro crente, né, e foi justificado pela fé. Podemos enxergar o Evangelho nos sacrifícios que apontam para a obra de Cristo. Podemos crer na obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo para salvar o homem caído no pecado. Se pudéssemos, nesta noite, resumir a mensagem da Bíblia, diríamos que Deus enviou Jesus para salvar os homens de seus pecados. E Ele usa o Espírito Santo e a palavra para mudar corações de pedra em corações de carne. Assim como a fé, a palavra de Deus também, ela não vem do homem, ela não foi criada pelo homem. Os incrédulos dizem, eu não creio na Bíblia porque ela foi feita por homens, eu não creio. Esta afirmação é tola e mentirosa, porque ela quer dizer que a Bíblia foi inventada pelos homens, que ela foi inventada pelos homens. Claro que de fato tinha que ser um homem para escrever. Animais, nós sabemos, não escrevem. Então esta afirmação revela um coração, na verdade, que não tem fé, que não crê, que não é regenerado, que não tem o Espírito Santo. Mas a Bíblia é a espada do Espírito. Paulo diz isso em Efésios. A Bíblia é a espada do Espírito e também é o nosso escudo da fé, onde nós podemos atacar e onde nós podemos defender. Então, como cremos na palavra de Deus, deixamos a própria palavra de Deus falar por si só. Ela não precisa de advogado de defesa, né? Ela não precisa. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Nós cremos nisso, que as Escrituras, ela foi produzida pela vontade inspirada de Deus. E esses homens falaram impelidos pelo Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo falou através dos profetas, nos diz o credo niceno. Para concluir, nós temos aqui, podemos ter segurança em tudo que nos é prometido no Evangelho, como perdão de pecados, restauração, adoção, justificação, santificação, regeneração, a fé, a glorificação que ocorrerá. Poderíamos falar de muitas coisas acerca desta fé cristã que temos. Mas graças a Deus que podemos dizer amém para esta fé. E esta fé não é só aqui, na Igreja Congregacional de Macaxeira, mas é uma fé espalhada, é uma fé universal, é uma fé que não tem dúvidas, é uma fé indubitável, que não só geograficamente está espalhada no mundo, esta mesma fé, temos essa comunhão dos santos, mas esta fé também está espalhada no tempo. Quando retrocedemos no passado,
esta mesma fé foi defendida e crida por outros irmãos que hoje já estão com o Senhor. Ó, meus amados irmãos, louve a Deus que nos deu o Espírito Santo e Ele operou esta fé salvadora em seu coração pela palavra do Evangelho. Então é algo maravilhoso. A dádiva do Espírito Santo, a dádiva da palavra e a dádiva da fé. A palavra de Deus foi obra do Espírito Santo, a fé que salva a mim e a você é obra do Espírito Santo e a palavra, o Evangelho, é obra do Espírito Santo. Então vivamos cada dia em gratidão por isso, em louvor, em adoração, cada dia da nossa vida. Esse entendimento que eu e você temos que ter, éramos para ser condenados, mas por causa da obra de Cristo fomos justificados pela fé e fomos salvos, confiando nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Então, que esta verdade possa despertá-la para um servir melhor na adoração pública, por causa desta grande obra. Às vezes a religiosidade, o dia a dia, o cumprimento de vir ao culto por vir, às vezes nos faz esquecer, no dia do Senhor, nós estamos louvando por causa dessas grandes verdades e privilégios que temos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Vamos orar? Amado Pai Celestial, nós te damos graças, porque hoje nós podemos aprender um pouco sobre a justificação pela fé, esta fé salvadora como dom do Senhor, e não só a fé isolada, mas esta fé ligada ao Teu Espírito e à Tua Palavra, Senhor. Pedimos que estas verdades que ouvimos nesta noite possam descer dos nossos ouvidos para o coração e pela obra do Teu Espírito Santo possas produzir mudanças profundas em nossa vida. E te agradecer, Senhor, porque não merecíamos nada disso, mas o Senhor soberanamente resolveu nos dar esta fé e por isso nós cremos. Assim, ó Pai, ajuda-nos a viver na dignidade desta fé, deste Evangelho, desta verdade, para que o Teu nome seja glorificado e que o mundo possa ver as boas obras como fruto desta verdadeira fé e glorifique o nosso Pai Celestial. Continua abençoando esta igreja, o pastor Leandro, sua esposa Thaís, os diáconos, presbíteros, as irmãs, os irmãos, as crianças, enfim, todos, ó Deus, com a Tua graça e com a Tua paz. Oramos em nome de Cristo. Amém.